Saudações, eu sou o professor Thomas de Toledo, estamos aqui no Templo de Karnak, no Egito, o maior templo já construído pela humanidade, para convidar você a participar com a gente, com o objetivo de vocês conhecerem o essencial do Egito, mas principalmente ter a qualidade dos nossos cursos que nós vamos dar nos sítios arqueológicos. Conheça aquilo que nós estamos apresentando e a nossa proposta é diferenciada de uma viagem educativa que é uma experiência cultural de um mergulho no Antigo Egito faraônico. E venha conosco conhecer os mistérios desta antiga civilização aqui no Egito. Então, como que os egípcios representaram isso nos seus mitos? Osíris era essa terra fértil e seu irmão Sete, extremamente infértil. Apresentação de Ado. Onde está? Árvore. Árvore de sicômoro. Sicômoro, tá? Infelizmente tinha um virado bem grande lá em frente do templo de Karnak. Infelizmente durante as inovações então cortaram aquele árvore que era bem bonito. Então isso aqui ainda existe, sobrevivente, graças a Deus. E uma árvore também quase mais ou menos durável, tá? Vive por muitos anos. Lá no Cairo eu conheço um que desde criança era grande e ainda existe bem grande também. Produz um tipo de figo, tá? Uma fruta parecida ao figo, tá? Até que alguns chamam como o figo dos pobres, porque é menos doce e muito barato, tá bom? Então, aqui é a terceira representação da deusa Hathor. Por que a terceira? Porque a primeira era a famosa vaca estrelada, tá? E a segunda que era aquela assim, aquela dama bonita, sexy, corpo bonito, com 2 chifres e o disco solar em cima da cabeça. E a terceira formação foi a árvore famosa sicômoro. Pessoal, rápida aulinha de hieróglifos, vocês querem? Então venham aqui. Então, este cartucho vocês já viram algumas vezes. Então, nós temos aqui user Maat Ra Seteten Ra. Quem é esse? Ramsés II. Aqui nós temos uma outra coisa interessante. Venham aqui do lado. Ó. Ra Messi Nisut Meri Amon. O que quer dizer isso? Nascido de Ra. O rei nascido de Ra. Amado de Amon. Tá? Ses quer dizer nascido de. Meri quer dizer amado. Meri, Amon, amado de Amon. Então, Usermat Ra, poderosa é a justiça de Ra. E aqui, Ramsés, nascido de Ra, amado de Amon. Perfeito? Vamos lá?
essa introdução do seu filho Ramsés II. Ou seja, é o Sek preparando o seu filho para suceder. E no sentido de, já estou dizendo aqui quem vai vir no meu lugar. Templo de Abidos. A entrada do templo, lá dentro do templo. Aqui é o Stevon. Com os dentes. Só está comendo lá de pé. O que bem conhecido foi durante a época do Reino Novo era o deus Amon. Então não é estranho saber que aquele templo, aquele complexo, exatamente o melhor nome, o complexo de pedra, queremos conhecer em Luxor, é chamado Complexo de Karna, que tem vários templos menorzinhos dedicados a vários deuses e deusas. Mas o templo maior daquele complexo foi dedicado ao culto do deus Amon-Ra. Igual como aqui, Ramsés II está aqui avistado, olha, com a presença de vários deuses, unindo qualquer lugar que ele mesmo repetido com vários deuses. Então, o templo onde estamos aqui, que, esqueci de falar, foi começado pelo rei Seti I, tá? Então, o pai de Ramsés II, ele que fez este templo maravilhoso, mas depois o templo foi acabado pelo filho Ramsés II. Então, temos aqui outro arte linda. Imagina a gente que estamos falando agora do século 13 a.C. A idade do templo agora 3.300 anos mais ou menos. Todas as cores que avistamos agora, tudo é original, tá? Isso que fascina muito, né? Ainda temos umas salas lindas, completas, coloridas. E é o que fascina mais, o templo onde iremos esta tarde também é o templo de Dendera. O templo de Dendera também porque o governo egípcio acabou de limpar uma parte maior depois de ter ficado muitos anos, assim quase que contaminado, defumado, pintado em preto, não pintado exatamente, mas coberto com fumaça. O governo conseguiu limpar isso, uma parte maior. E vamos ver as cores originais, o azul marinho, turquesa, uma coisa legal. Aqui, por exemplo, Ramsés II. Como temos certeza, ou como podemos acertar que foi de Ramsés II, esta cena linda, é dele mesmo, que em cima, olha, da coroa dele, já tem o nome dele, o cartucho dele. Fora do cartucho, ao lado esquerdo já tem aquela planta e aquela abelha, tá o Mitsubishi. Então, Mitsubishi, que é o rei de alto e baixo, significa o rei de alto e baixo. Quem foi? Já começamos com aquela coisa que parece como se fosse um cajado com uma cabeça de chacal. Usa o símbolo de força. E depois tem uma deusa sentada bem distinguida, claro, bem conhecida pela pluma em cima da cabeça, Maat, tá? Então, User Maat, depois voltamos ao disco solar outra vez, User Maat, pelo respeito a Deus Ra, você não pode deixar assim o símbolo, o termo do Deus Ra, se é uma coisa no final ou no meio, não. Então, temos User Maat, Sete Ben Ra, tá? Então, esse é o poder estabelecido pelo Deus Ra. E temos aqui o famoso Ramsés, olha que linda cena. E ele está fazendo um presente e recebendo outro presente também. Do Deus quem? Com a cabeça do falcão. Não é o falcão ouro. Sempre conhecido, o falcão conhecido como a dobre coroa em cima da cabeça. Aqui não, aqui temos o disco solar rodeado como uma naja, tá? Era o Deus Ra. E olha aqui, ele depois de ter vencido aquela batalha de Cádiz contra os hititas, tá? Então ele veio aqui, olha, o que é interessante, com a coroa azul, chamada Hebresh, era a coroa da guerra, tá bom? E ele veio aqui agradecendo a ajuda do Deus que ele lhe ajudou naquela guerra que ia cair e perder a guerra, mas pela ajuda e auxílio do Deus Ra, ele conseguiu vencer, tá? E por isso Ra agora ele está entregando para você, para ele, desculpa, aqueles dois símbolos, o Feiká e Missul, que é o clero e também o pastel do pastor.
você adora o rei de alto e baixo, você merece ser ser o rei de alto e baixo. E isso são os dois símbolos colocados na mão de qualquer múmia, na mão de qualquer caixão que tem representação de qualquer rei. Sempre tem aqueles dois símbolos nas mãos, representando ele que é um rei, ele que tem o poder, ele que domina o país de alto e baixo. O rei Ramsés II, o filho dos deuses, e ainda dá para enxergar aqui o que ainda bem bonito tem esta cena de quê? O deus Ptah. O deus Ptah, que era o deus de quê? De várias coisas, várias funções. Era o deus dos trabalhadores, dos artesãos, da escuridão, ok? Então era o deus de várias coisas, inclusive escuridão, sim. E isso aqui tem aquele milagre que acontece no templo de Abu Simbel. Que no santuário do templo de Abu Simbel, aí embaixo tem aquela celebração que fazemos ainda, o Egito celebra aqui, 2 vezes. 22 de fevereiro, 22 de outubro, a entrada do nascer do sol dentro do santuário famoso de Abu Simbel, caindo, iluminando o santuário que tem 4 estátuas, mas ilumina só a parte que tem 3 estátuas e a quarta que representa Ptah, não, fica um pouquinho isolada e fica a escuridão nesse, porque era o Deus da escuridão, você não pode iluminar esta parte, tá bom? E aqui ele está fazendo uma coisa, a árvore da vida, chama assim, cada folha desta árvore representa uma ação, um evento importante aconteceu durante a época do rei. E ele está contando agora para ver quantas ações, quantos eventos aconteceram, quantas coisas importantes aconteceram. E aqui o Deus Ptah, que sempre teve só Toch, o aviso também Toch e Ptah, porque Toch, o Ibis, era da espirituda. Tá aqui. Ele acabou de escrever todos os eventos que aconteceram durante a época de Ramsés, e veio depois o deus de arte, dos artesanos, para pintar colorido. Você entende? Então Ptah não está escrito aqui. Não, Toch já acabou, pintura acabou. E depois Ptah para pintar essa árvore, ok? Para deixar a árvore bonita em frente do Deus. Como se diz, tá? Agora para vocês, mais uma aulinha bem rápida de hieróglifos e de epíteto dos deuses. Vamos lá. Lembre-se que Abidos é o templo de Osíris. Então, quem que é o deus que está principal aqui na entrada? Exatamente o Osíris. Como a gente tem a parte de cima removida, então aqui, olha aqui onde está piscando aqui a lanterna. Aqui nós temos Osíris, Abidu. O que quer dizer isso? É o epíteto dele, Osíris, senhor de Abib. Então, Osíris recebe a partir de Ra, Ramsés. Então, veja aqui, Osíris, Ra e Ramsés ao centro, na árvore da vida, como Mohammed explicou. Aí, nós temos uma menção aqui a Horus, senhor do céu, Heru Nebpet, que é outro epíteto de Horus, senhor do céu. Aí nós temos aqui, Nisutbit, o Zermatra, que nem o Mohammed explicou, e a gente vai seguindo aqui, Ptah, então nós temos ali o epíteto de Ptah, e aqui nós temos Tote e o seu epíteto, Neb-Kimuno. O que quer dizer Neb-Kimuno? Quer dizer o senhor da cidade dos 8 deuses. A cidade dos 8 deuses é Hermópolis, que a gente passou rapidamente ontem, que a gente não passou no templo de Tote, mas a gente passou ali do lado do sítio. E aqui, sigam comigo, nós temos Horus. Qual é a diferença de Ra com Horus? Como diferenciar os dois? Ra, ele é um falcão com disco solar, e Horus, ele usa a dupla coroa, a coroa do alto e do baixo Egito. Aqui nós temos escritos Jernidu quer dizer palavras ditas por. E aqui aparece exatamente Tote, ou Jehut, que ele está registrando com o
hieróglifo do tempo com o hieróglifo do ano, todos aqueles registros da árvore da vida e dos peitos de Ramsés. O mesmo está fazendo Ptah. Então, nós temos aqui Ramsés prestando conta das suas boas ações por governante e perante 4 deuses, Osíris, A, Ptah e Tote. Aqui continua essa cena. Nós temos Horus colocando a cruzanque no nariz e na boca de Ramsés, ou seja, transferindo para ele a vida. E aqui nós temos uma representação do deus Nin, que está exatamente completando todo esse ciclo. E aqui, então, portanto, são as divindades muito importantes neste contexto. E aqui, reparem esta porta aqui. Esta porta, ela é espelhada. Nós temos em cima o Uraeus, o disco solar alado. Aqui nós temos bem no meio a cruz On, Nisut Bit, User Matra Setempera, que ofereça vida. E aqui nós temos Nisut Bit, Ramsés, User Matra de novo, e tudo isso aqui espelhado. Na parte de baixo a mesma coisa, só que o nome de Ramsés. Aqui nós temos An, Necher, Nefer, que quer dizer vida ao Deus, ao belo Deus, ao Deus santificado, Meb, Taui, Senhor das 2 terras, User Matra, Sará, Ramesse. E aqui nós temos uma outra coisa muito interessante também, que é exatamente Osíris recebendo Ramsés e que está aqui fazendo as suas oferendas para o Deus. Ele oferece o quê? Ele oferece incenso. E aqui nós temos um título muito interessante, por isso que eu chamei vocês até aqui. Repare aqui, aqui não é só Neb Tauim, aqui é Neb Tal, que quer dizer Senhor de todas as terras, e Senhor de todas as terras além do estrangeiro. Então ele está dizendo que ele é o dono do mundo, né? Ele está se autoproclamando o Senhor de todas as terras do mundo, como se fosse um título de conquista, um título de grande conquistador. E isso aqui começa a aparecer exatamente nessa época do período Ramessida. E olha quem aqui ao lado que complementa isso aqui. Ninguém menos do que Amon. Então Amon reconhecendo exatamente Ramsés como o senhor de todas as terras estrangeiras, como senhores do mundo. Então, portanto, nós temos um faraó se auto-apresentando, se autoproclamando como o rei, não apenas do Alto e do Baixo Egito, mas das terras estrangeiras. A estrela de Sutis. Para conhecer o que? Conhecer exatamente quando ele chega a inundação do rio. Então eles, quando enxergaram, avistaram aquela estrela, Sutis, nisso, eles já sabiam que assim o Nilo vai chegar. E isso que era um dos calendários. Talvez aqui existe também, interessante que era bem famosa, poderosa durante a época de Ramsés II, lá em Luxor. Nós temos também o Mem Matra, que é diferente do Matra
Então, o nome de Neptalix, Lord das Duas Terras, Nem, Matra, Saa, Viha, Meretao, Tiet, e Eles usaram maquiagem, homens e mulheres antigamente e também vestido, devido à moda, devido aos países onde eles chegaram, voltaram com a moda usada ali. Então, egípcios antigamente usaram esta saia, ok? Mas entrando no templo, ninguém podia entrar com saia curta, e por isso usaram outra saia, e parece que era de pano branco, de linho branco, e por isso transparente dá para enxergar também as pernas dele. Então, uma saia em cima outra saia. Você entende? Então, duas saias. Uma anormal, de tecido normal, e a outra que ele usava durante a entrada do templo, sempre na entrada ou fora do templo. Qualquer desenho representa o rei, sempre ter duas saias, ok? Quando saiu do templo, já tirava, igual como alguns já entram numa igreja, usam, por exemplo, como um lenço para cobrir o cabelo, e depois já tiram na sanita. Na mesquita também está fazendo igual, ok? Respeita o lugar sagrado aqui. E depois, mas ele aqui, se nenhuma coroa, agora não é rei, agora tem alguém que vem pedindo uma autorização, talvez seja recusada. E por isso não está representado com nenhuma coroa. Mas de repente, temos aqui, pela primeira vez, dois irmãos aparecem aqui, que normalmente não estão saindo juntos, normalmente tem o urso falcão, como o tio dele, Sete. Aqui não é Sete. Aqui tem o chacal, que em outro mito era o irmão do falcão, de urso falcão, como o professor Thomas contou para vocês, era o filho de Osíris, mas de Niftis, né? Então agora os dois irmãos estão agora acompanhando, dando a chave da vida, o símbolo da eternidade para o filho dos deuses, Ramsés II. E depois, ele agora recebido por outros deuses, e agora ele está fazendo uma oferenda representando próspero, que vou fazer o país bem avançado, próspero. Isso que foi uma promessa de Ramsés II para os deuses, e ele agora é apresentado na centelha dos deuses, onde tem aqui os famosos, o casal famoso, Osíris, e a famosa aqui, Kemet. Easy, tá? Mas aqui é interessante porque é representada com os dois chifres, que o disco solar, então era Acor. Não, mas não estranha porque depois os gregos romanos já representaram exatamente a mesma forma de ato, usando os dois chifres também e o disco solar, ok? E depois temos aqui o filho que foi o famoso Horus, o falcão, bem conhecido pela coroa, ou a doble coroa de alto e baixo o Egito, tá bom? Diga. Nós vamos falar aqui de quem está também participando desse processo, que são os representantes das províncias, dos nomos, que são esses que estão aqui de joelhos perante o deus Hapi, que é o próprio Nile. Então, vocês podem ver aqui que eles trazem as oferendas que nós temos o seguinte texto: Diário do Ramsés, vou resumir aqui para vocês, palavras ditas por Ramsés, e aqui ele aceita as oferendas. Ele diz: eu aceito as oferendas do nomo tal, do nomo tal, do nomo tal. E aí cada nomarca, cada um deles vem, traz uma oferenda para legitimar essa consagração. Ou seja, ele é legitimado perante os deuses e ele é legitimado perante os governantes das províncias. Então toda a legitimação acontece no céu e na terra, perante os deuses e perante os homens. Aqui nós temos User Matra, Ardi, An, Maat, Uzir, Ib, Her, Abido. Então aqui quer dizer, ofereço vida para a justiça de Osíris, cujo coração está sobre Abidos, que é exatamente o templo em que estamos. Então, isto aqui é o Abidos, tá bom? O templo é misterioso, é várias coisas, arte mundo, fica bem conservado, e também o desenho que é diferente, que não existe muito na arquitetura egípcia, e também
pela lista que vamos mostrar para vocês depois, pelas várias câmeras que tem. Mas a coisa que estranha mais, gente, usamos o zoom do seu celular ali e ontem caviou ET-16. E tipo, olha ali, e de cima, helicóptero, submarino, enxergaram fácil. Já falaram, não, isso não é igual como Da Vinci, que quando já ele desenhava como um avião, por exemplo, alguma coisa. O que aconteceu, o tempo já quase estava acabado durante a época do pai de Ramsés II, pelo Sétio I. Então o que aconteceu que Ramsés II, ele acabou o templo e depois em alguns lugares ele também investiu o templo, as cenas como outras cenas ou uma camada dele, própria dele. E pela erosão, uma parte da camada que ele fez, ou a cena que ele fez, caiu, apareceu. As cenas anteriores do pai dele, ele não destruía a cena do pai. Somente cobriu todo como uma camada de pó de calcário, aonde começaram a fazer outro arte, tá? Então, a primeira camada de Ramsés II caiu, apareceu outras cenas do desenho original de Sétio I, se combinaram, se misturaram juntos as cenas, os desenhos, produzindo outras cenas, assim parece coisas militares. Estamos aqui em Ábidos, no Egito, no Templo de Osíris, onde supostamente existe um hieróglifo de um helicóptero. Nós vamos desmistificar isso em poucas palavras. O que seria, teoricamente, um helicóptero submarino e um teletransporter, na verdade, é uma sobreposição dos dois cartuchos. Este templo foi construído por Sete I e reformado por seu filho Ramsés II. Quando o primeiro faraó construiu, ele colocou o seu cartucho, que era o seu nome real, que era uma espécie de selo que todos os faraós tinham. E seu filho, quando ele reformou, ele colocou o seu cartucho em cima. Com o tempo, a cobertura, feita com uma massa, acabou caindo e ela formou caracteres que seriam irreconhecíveis para os egípcios e que também para nós seriam irreconhecíveis. Entretanto, com a criação da ficção científica, criamos uma ideia na mente de que talvez isso pudesse ser helicópteros, submarinos ou aparelhos do futuro, mas isso é o que na ciência a gente chama de pareidolia, que é quando nós temos uma ideia pré-concebida de algo e olhamos algo na natureza em que projetamos. É como a gente olhar para uma montanha e ver o rosto de uma pessoa. Na verdade, não tem aqui nem um helicóptero, nem um submarino e nem um teletransporter. O que tem aqui são dois cartuchos de faraós que foram sobrepostos e depois caíram. E temos aqui a lista de faraós feita por Sete I e continuada por seu filho Ramsés II. Então nessa lista aqui nós temos desde o primeiro faraó, Menes, que é exatamente Narmer, passando por uma série de outros faraós. E aqui nós temos os construtores das pirâmides, Snefru, Khufu, Djedefre, Khafra, Menkaura, que são aqueles que construíram as pirâmides em Dachau, Meidum e Giza. Num período posterior, este espaço foi transformado numa igreja cristã, tanto que ela foi removida uma série de imagens. Temos aqui algumas cruzes cristãs que datam aqui em período posterior. Toda essa destruição foi feita aqui pelos cristãos, que inclusive chegaram a queimar esse espaço com o intuito de destruir essa memória pagã e construir aqui uma igreja para celebrar suas missas. O Festival de Opet, como o nosso querido Mohamed explicou aqui para vocês, ele ocorria exatamente no início da estação da cheia, que é quando havia o Ano Novo Egípcio. Então, como eu falei para vocês, são 3 estações do ano no Egito: Aket, Peret e Shemu. Aket é a estação da cheia, quando marca o começo do ano. Nós temos entre a estação de Shemu e de Aket os 5 dias dos epagômenos. Os epagômenos são dedicados a Osíris, Ísis, Sete, Neftis e Horus.
Então, esses 5 dias, eles eram dias de festa para todos os egípcios. Mas aqui em Luxor, o principal festival não era dedicado a essas 5 divindades, mas aos patronos dos templos de Karnak, que é Amon, Mut e Khonsu, a tríade tebana. Então, lembra que eu falei para vocês que na cosmogonia de Heliópolis, quem criou o cosmos foi Apum. Na cosmogonia de Hermópolis, quem criou o cosmos foi Tote, ou Jehut. Na cosmogonia menfita, quem criou o cosmos foi Ptah, o deus criador. E aqui na cosmogonia tebana, quem criou o cosmos foi Amon. Amon, ele é o oculto. Amon é aquele deus que não se revela. É o deus incognoscível. É o deus que representa a transcendência. É um deus que está além dos deuses. É o deus dos deuses. E por isso, quando os gregos chegaram aqui, eles associaram Amon a ninguém menos do que Zeus. Então, Zeus é Amon. Tanto que, quando Alexandre o Grande foi no oráculo de Silwa, ele consultou o oráculo de Amon num outro templo, que era o templo de Silwa. E lá, portanto, ele foi reconhecido como filho de Zeus. Se ele era filho de Zeus, ele era filho de Amon. Logo, como filho de Amon, ele poderia ser faraó. Então, foi essa a construção narrativa que justificou, portanto, a coroação de Alexandre o Grande como faraó do Egito. Mas aqui, Luxor, esse templo, ele tem um significado muito especial, porque a barca da deusa Mut ficava aqui. E durante o festival de Opet, havia o encontro das barcas, e esse era o ponto máximo do festival. Então, quando saía lá do templo de Karnak a barca de Amon, essa barca, ela vinha num sentido, tocando as músicas, cantando os hinos, e ela ia para frente e de vez em quando ela dava um passo para trás. Então, como é que ela funcionava? Ela funcionava como um oráculo. As pessoas chegavam ali do lado da barca e faziam uma pergunta: eu posso me casar com essa esposa? Aí, se o barco fosse para frente, significaria sim. Se ele desse um passo para trás, não. Eu estou certo na disputa das terras com o meu vizinho? Se fosse para frente, sim. Se fosse para trás, não. Então era um festival em que todo mundo chegava perto de um deus que era praticamente velado. Ninguém tinha acesso ao deus Amon, que ficava lá no Sancto Santoro do templo de Karnak. E nesse festival, a barca de Amon, que era uma estátua de ouro, talvez desse tamanho, um pouco maior, talvez do tamanho real, mas ela ficava dentro da barca. Essa estátua de ouro, ela era o templo do deus. Então existe uma questão que as pessoas não entendem muito da relação dos egípcios com as estátuas. Os egípcios não adoram a estátua, eles consideram a estátua a morada de um deus, a morada de um faraó, a morada de uma pessoa. Então, quando o faraó ele ergue uma estátua, ele faz um ritual de consagração para que lá seja uma casa também para ele. Quando você tem uma estátua de um deus, você consagra essa estátua para que o deus habite aquela estátua. Então, a palavra templo em egípcio não existe. O que existe é Hut Neter, que quer dizer a casa do Deus. Então, a casa do Deus é o templo. Então, o templo não é um lugar para se ir à missa, para se ir ao culto. É um lugar para se habitar a divindade. Então, esse festival é exatamente o casamento entre Amon e Mut. Então, essa avenida aqui é um lugar muito interessante para os casais reafirmarem seus votos de amor. Porque é exatamente aqui onde aconteceu esse tipo de festival durante o ano novo egípcio. E aí, eu acho que é importante a gente destacar que o auge desse culto foi no Reino Novo. Entretanto, ele transcende o Reino Novo. Nós temos no terceiro período intermediário, no período tardio e também no período ptolomaico, esses festivais acontecendo. E a última vez que aconteceu esse festival, vamos ver quem vai responder. 2022. Sabe por quê? Porque o governo egípcio ele fez um festival do Opet exatamente para poder fazer a inauguração da Avenida das Escraves. Então, eles fizeram no ano de 2022, não é isso, Mohamed? O festival de Opet. O templo aqui é totalmente diferente. Eu acho que você, durante todas as nossas visitas nos templos diferentes, tínhamos enxergado como o templo sintérico, um eixo sintérico que nos leva da entrada direto reto ao fundo, ao lugar mais sagrado, a casa divina, a casa escura, chamada o Santo Santoro, o santuário, tá bom?
Mas aqui é diferente. Por quê? Porque a verdade é que o portal maior que temos agora, que tem representado também, me dá para enxergar, isso que vimos em vários lugares, olha, vimos no Ramacel, vimos também no templo de Abidos, os cavalos de Ramsés II estão pisando, colando, pisando em cima, os inimigos que corram, os hititas, e aquela batalha chamada Batalha de Cádiz, contra os hititas, contra aqueles de Ásia Menor. E no telado, ao lado direito, apenas enxergamos o rei já sentado tranquilo e sossego, sinto que acabou a guerra, tá? Mas interiormente, o eixo impérico mudado, porque Ramsés II já foi esperto e inteligente, que ele queria como fechar o templo para ninguém vivesse depois dele, fazer usurpar as construções dele. Então ele mudou a construção do templo, ok? Para se todo mundo posteriormente achar que o templo já está como um erro da construção, como um falho da construção da fundação, e deixar o templo, porque o templo agora não vale a pena, porque temos um erro da fundação, então deixa-lo. Já vamos buscar a usurpar outra coisa diferente, não é? Mas também outra coisa fala que não, Ramsés II fez isso, não para somente como fechar o templo, para falar que eu sou o fundador do templo e eu estive aqui, tá? Mas por outro motivo, que para evitar um pouquinho a corrente do rio Nilo, porque do outro lado o Nilo, olha onde fica o Nilo, já fica pertinho. Então talvez a corrente do Nilo já passava pouco mais próximo daqui, por isso ele obrigatoriamente mudou a construção, a fundação desta sala maior que ele fez. Ok? Então, duas teorias ou dois motivos exatamente. O que é interessante também saber que o lugar aqui foi muito conhecido pelos dois colossos de Ramsés II. Falei para vocês, ele gostou muito das obras de Amenhotep III. Então, olha aqui, os dois colossos lembram muito os dois colossos de Memnon, né, que vimos juntos várias vezes. Ele gostou muito, fez várias coisas igual como Amenhotep III. Então, aqui, os dois colossos de Ramsés II, claro, danificado por causa da chegada do Nilo, porque imaginam, o templo estava enterrado em argila até as coroas das duas estátuas. Não. Isso que era o nível acessível ao templo, tá bom? Até que tinham também uma celebração aqui de uma mesquita de alguém enterrado dentro de uma mesquita, que mostro depois para vocês. Então entraram por ali e colocaram uma mesquita também, e vamos ver isso também desde fora. Mas a saber também outra coisa, o que existia aqui somente os dois colossos e o obelisco, o portal maior, que é chamado os dois pilões, tá? E aquela estátua que fica ao lado direito, tá? Que sofreu bastante da inundação com o rio Nilo, demais também a erosão. As outras estátuas, aquela preta e aquelas duas também, a preta e a roxa, tá? Existiam em frente do templo, deitadas, quebradas em fragmentos pequenos. E o governo egípcio já tinha sucesso de instaurar e montar as estátuas que durava vários anos, e colocaram pouco antes da pandemia, eles conseguiram colocar as três estátuas em um lugar onde estavam por milênios de anos. Tá bom? É claro, se entende agora que já temos agora o Bembem em cima, o obelisco, lá embaixo tem uma base que tem o famoso Jeputi, o deus dos horários. É Deus dos horários, aquele macaco famoso, Jeputi, tá? E aqui tem uma cena menorzinha, foi descoberta há poucos anos atrás também, indica outra coisa, que Ramsés II, aquele guerreiro egípcio, aquele herói egípcio, aquele fundador de vários templos, aquele que usurpou muitas estátuas de vários outros reis anteriormente, era um sacerdote, mas fora de ter sido um sacerdote, era também um arquiteto. Porque tem uma cena ali menorzinho, ele é representado, sentado, e tem em frente dele um maquete desta sala mesmo, tá? Escolhendo assim o portal, os dois pilões, como as estátuas, como os dois obeliscos, tá? Indica que ele quem desenhou e fundou a sala por si mesmo, tá bom? E depois, em frente do portal, temos aqui aquela avenida famosa que agora está liberada até um lugar certo, a Avenida das Esfinges. É chamada assim, tá? Mas também já lá,
onde está o templo, o complexo de Karnak, tem outra parte daquela avenida, mas com outro nome diferente, chamada Avenida dos Carneiros. Tá? A mesma avenida, mas com duas formações diferentes. E as duas representando o famoso Amon, o deus Amon. Tá? Aquele deus que era um deus fértil, tá? De aqui na forma de ser humano. O que aconteceu aqui? Falando que não, essa avenida foi usada durante aquela festa de Opet. O Deus, depois de ter ficado um ano inteiro na casa divina, saiu, se encontrou na barquinha da deusa esposa, então ficaram uma noite íntima, se encontraram depois de um ano inteiro, tá? Então, o dia seguinte chegou o filho, que era aquele famoso, e a famosa inundação do Nilo. Então, era uma festa da inundação do Nilo do novo ano, porque o Nilo, a chegada do Nilo, o primeiro dia da chegada do Nilo, marcava o primeiro dia do novo ano, que era Achet, tá? A inundação. Então, era a festa da inundação, era a festa do novo ano também. Então, representara que o Deus saiu, um Deus fértil, e depois de ter ficado uma noite íntima, então ele voltou e ao aspecto de ser humano de novo, tá bom? E por isso esse é o motivo de representar o Deus Amon na formação de carneiro e também de ser humano, ok? Museu Egípcio do Cairo, então ele que limpou o templo inteiro da argila e finalmente deixaram somente a mesquita, porque a mesquita também era uma coisa de antiga. A mesquita tem mais ou menos só 600 anos agora, mais ou menos, tá? Feita de argila, foi há quase como 15, 17 anos atrás restaurada para manter a forma da mesquita antiga. O que é interessante é que não que na tumba dele só tem várias tumbas de várias pessoas, alguns ermitas enterrados como também como se fossem santos. E a mesquita está em uso, funciona ainda. E por isso se vê ao bater, por exemplo, o horário do pôr do sol, então vamos ouvir, olha, o minarete também, mas o minarete foi remontado várias vezes, porque também é feito de argila. No minarete antigamente não tem, claro que tem a ver aqui alto, palante, não tinha, porque tem ainda a sacada, ou seja, aquela sacadinha era como uma formação, e um elemento da construção foi usado muito antigamente, onde se subiu alguém para chamar a oração. Esse que alguns acham que alguém está cantando num horário certo, não canta, mas exatamente está chamando a oração, tá? Isso que sai normalmente num ritmo, musical, mas assim, uma chamada ao rezo para que venham a rezar, fazer, vamos ouvir seguir a Deus, e por isso subiu até aquela sacada para chamar ao ar livre, causando algo de eco, assim o povo ao redor que morava ao redor conseguiram ouvir normal. Essa imagem de mármore branco, Tutankhamun e Ankh-Senamun e o Ramsés usurpou. Na igreja cristã que também não tem. Que olha nesta formação, virando, fazendo uma basílica.
tá? Essa sala já foi uma basílica. E por isso já vimos aqui até também os dois pilares para representar como se fosse uma igreja. E depois, claro, não podiam ficar nesta sala cheia com muitas cenas paganas até, e por isso eles revestiram tudo com fresco, com mosaico e fresco, e finalmente começaram a desenhar várias cenas cristãs, igual como ali. E o mais interessante, ali lá em cima, que o governo vai começar a instaurar de novo, ok? Instauraram este lugar há mais de 18 anos atrás, ok? E lá em cima sobrou uma cena linda, incrivelmente, só um pedaço, ou iam desfrutar uma coisa linda, mostrando Jesus. Esta aí a cena representando o quê? A última cena. A última cena está lá em cima, já enxergamos os 12 apóstolos. Está olhando, enxergando uma coisa que talvez fosse, talvez fosse o Jesus mesmo, tá? Mas infelizmente aquela parte não existe a mais. Então, nas cenas aqui, 4 santos representados, dá para enxergar 4 santos, mas depois é estranho que não temos o rosto de ninguém. Nem sabemos de ninguém, são as cenas, só uma cena que talvez fosse de alguém conhecido. Uau, aquela que fica ao lado esquerdo, porque um santo sempre é representado como um cajado que foi São Pedro. São Pedro. Tá bom? A sala sofreu muito, estava totalmente destruída, infelizmente. E depois teve uma missão, trabalhou aqui, mas simplesmente fizeram um trabalho assim, olha o pé de cabeça para baixo. Se fosse meu aluno, tomava bomba. Aqui a Monmin do templo de Luxor. E aqui o pessoal impostava para pedir fertilidade. Estamos aqui no templo de Ramsés III, Medinet Habu, em Luxor, no Egito. Nós vamos aqui contar um pouco da história desse faraó, que foi o faraó que começou sucedendo seu pai Setnakht. Então, portanto, Setnakht governou 2 anos na 20ª dinastia e Ramsés III governou 30 anos. Outro templo diferente. Temos uma entrada totalmente diferente também. De repente nós temos aqueles 2 pulões enormes. Um portal entrada enorme, igual como o templo de Hatshepsut, ou o templo de Seti I com Ramsés II. Ou aquele portal. E temos aqui outro estilo diferente, por causa de várias guerras de faraó. Ramsés III Fugiu. Então,
e fez outro desenho um pouco diferente ou misturado exatamente. O desenho que temos aqui, um desenho mais asiático, tá? Que foi usado nos castelos asiáticos e por isso significa, por causa de várias guerras que eu também passei por. E você então chegou até alguns países, não gostou de algumas construções, igual como os castelos, por exemplo, e voltou a fazer isso misturado com o desenho, a arquitetura egípcia, para manter o mesmo lugar, o mesmo tempo egípcio, faraônico e foi lá. Então, estamos aqui tempo que tem uma origem egípcia, com certeza todo egípcio aqui, famoso Ramsés III, mas também podemos falar que mais ou menos um pouquinho de arquitetura asiática, tá? O que é interessante também que na entrada para achar aqui as estátuas da famosa Sekhmet. Claro, professor, você já sabe que estou contando que um dia o deus Ra ficou feio e de repente o corpo dele virou de lamestraço e o cabelo de prata, ovo que ele criou, ficou rindo de espelho. Então Deus já ficou chateado, a verdade, porque o povo que eles de repente estão rindo de, e por isso mandou a deusa da matança, deusa Sekhmet, matá-los. Mas por vários gritos da deusa do povo normal dos egípcios, pediu talvez ele tinha Deus. E finalmente toda a ideia, depois com 2 mensageiros a falar acerca de já o suficiente. Já pode montar o seu outra vez e só descende aquela matança que você fez. O problema é que ele rejeitou e continuava a matar o ser humano. Por isso, o Deus mandou os mesmos mensageiros com urnas maiores de vinho, que para misturar o vinho com açaí. Ela ficou com sede, tomava sangue, mas não era sangueira, e limpou o bilho vermelho, e ele já tomou bastante e ficou bêbada. E assim os 2 mensageiros levaram a deusa Sekhmet para ser mais uma vez. Isso que representava no foi aquela aí, antes de dizer, ele lá acabou as guerras. Ele tinha que temerou aqueles tribos que vinham do Vale Oeste, Líbia hoje em dia. Tinha também aqueles de chamado por as nações do Mar Mediterrâneo, essas que foram as guerras mais tá? E agora os estudos estão falando aqui que vai ter Sicília, de Roma e Grécia. Por enquanto, começou a ir ao país aí, de várias guerras, ficou tá bom? E por isso já temos aquelas guerras que são chamadas como as guerras das nações ou contra as nações do Mar Mediterrâneo, estão marcadas, registradas ainda em todo lugar onde vamos agora, como pode ser. E claro, o melhor que possa explicar isso será com certeza o professor Thomas, que vai explicar para você a guerra contra as nações do Mar Mediterrâneo. Então vamos começar aqui com aquela aulinha básica de hieróglifos. Dá uma licencinha para mim, por favor, aqui. Vamos lá. Aqui, então aqui vocês estão acostumados a ver o cartucho de Ramsés II. Agora nós vamos ver o cartucho de Ramsés III. Então, Ra, Messi, repare que agora nós temos uma inversão, ou seja, o neo-egípcio ele já se consolida enquanto a língua usada também na escrita e não apenas na fala. Então aqui nós temos Messi, Reca e Uno, que quer dizer Ramsés, governante de Heliópolis. Este é o cartucho do nome de Sarra, que é filho de Ra, de Ramsés III. E aqui nós temos uma diferença interessante. User Matra não é mais Setempenra, agora é User Matra Meri Amon, que quer dizer o amado de Amon. Poderosa é a justiça de Ra, o amado de Amon. Então, portanto, ele inclui Amon no seu nome. Então, ele é agora, portanto, o faraó da 20ª dinastia, filho de Setnakht, que continua então o legado dos Ramséses. Então vamos seguir aqui, nós vamos começar a falar para vocês um pouco dessa história que é inclusive tema do meu doutorado.
ele é considerado o último grande faraó do Egito. Não que houveram depois deles faraó e não foram importantes. Não é isso que a gente quer dizer. Mas ele foi considerado o último grande herói do Egito, e vocês vão ver aqui, e é neste tempo, os registros disso. Então, na história da humanidade, nós costumamos classificar os períodos como Idade da Pedra e Idade dos Metais. Então, a Idade da Pedra, em geral, nós dividimos entre Idade da Pedra lascada e da Pedra polida, que isso corresponderia ao Neolítico na segunda fase da Pedra polida e ao Paleolítico na primeira fase da Pedra lascada. Só que, à medida que os seres humanos vão aprendendo a trabalhar com os metais, nós temos a primeira idade dos metais, que é a Idade do Bronze. A Idade do Bronze, nós consideramos que ela tem início quando surgem as duas primeiras civilizações mais antigas, que é o Antigo Egito e a Suméria. Então, o Antigo Egito e a Suméria são consideradas as primeiras civilizações da Idade do Bronze. A Idade do Bronze, ela é dividida entre a Idade do Bronze inicial, média e a Baixa Idade do Bronze ou Bronze inteiro. Vamos parar aqui um pouquinho, porque eu quero depois mostrar para vocês aquela papelinha, e eu quero depois também que a gente tire uma foto na entrada desse templo Medinet Habu, desse templo colossal. Então, a Idade do Bronze, ela passa por várias etapas, mas a gente considera que depois que ela colapsa, surge uma nova etapa, que é a chamada Idade do Ferro. A Idade do Ferro, ela é aquela época daqueles reinos que vocês ouviram falar da Bíblia, Israel, Judá, aquela época em que nós temos ali a Babilônia, nós temos ali a Síria, se bem que algumas dessas civilizações já existiam na Idade do Bronze. Mas muitos vão perguntar como que terminou a Idade do Bronze e quando que começou a Idade do Ferro. E é exatamente o reinado de Ramsés III, que é o reinado do colapso da Idade do Bronze. E qual que é o evento que a gente marca como o evento crucial para colapsar a Idade do Bronze? A invasão dos povos do mar. Quem eram os povos do mar? Por muito tempo foi misterioso o registro sobre quem eram. E nós temos muitos registros sobre esses povos aqui nesse ponto Medinet Habu, no ponto que a gente vai olhar ali, quando a gente infundar o templo, vai ser possível ver os registros das batalhas de Ramsés III contra os povos do mar. Nós temos uma série de incursões dos povos do mar que começam, na verdade, não com Ramsés III, mas com Merenptah. A primeira tentativa dos povos do mar de atacar o Egito foi exatamente na 19ª dinastia com Merenptah, o filho de Ramsés II. Só que naquele momento foi acontecendo entre Merenptah e Ramsés III uma série de ataques dos povos do mar aos reinos que haviam naquela época. Então, o Império Hitita, ele é destruído. O reino minoico e micênico na Grécia, o reino da Babilônia cai. O reino da Síria também cai. E o único que balança, mas não cai, é o Egito. Ele balança um pouquinho com Merenptah, e Ramsés III, no terceiro ano, no ano 3 do seu reinado, ele precisa liderar o Egito numa invasão de larga escala contra os povos do mar. A invasão dos povos do mar é algo assustador, é algo sem precedentes na história. Mas quem eram os povos do mar? Vamos citar alguns, por exemplo, os Xerdes. Já ouviram falar em Xerde? Bom, mas vocês já devem ter ouvido falar da Sardenha. Sim, Xerde, Sardenha. Portanto, eram aqueles povos que viviam naquela região. Vocês já ouviram falar dos Pelesetes? Mas já devem ter ouvido falar dos filisteus ou palestinos. Então, os Pelesetes também eram os povos do mar. Então, os povos do mar eram uma coligação de povos que queriam não apenas invadir o Egito, mas se estabelecer no Egito. O objetivo deles era se estabelecer. Por quê? Porque eles vinham de regiões, e aí existem várias teorias. Se foram erupções vulcânicas, se foram mudanças climáticas, o que
empurrou eles para fora das suas terras originais. Hoje se imagina que eles sejam ali do que hoje a gente chamaria de Grécia, Itália, região ali do Egeu. Então todo o Egeu foi atacado por eles, mas eles se deslocaram ali para a região do Levante e em seguida aqui para o Egito, principalmente no Baixo Egito, no Delta. Então essa guerra de Ramsés III contra os povos do mar foi muito sangrenta, mas ela tem duas características importantes. Ele se tornou vitorioso e ele fez todo o memorial dele ao redor desse templo que a gente vai poder observar. Em segundo lugar, na iconografia, nós vemos uma coisa muito curiosa. Os povos do mar chegam aqui não apenas soldados, mas soldados, mulheres e crianças. Eles vinham todos para ocupar e para povoar. E Ramsés III derrota eles militarmente e o que ele faz? Alguns ele leva para campos de trabalho forçado, outros ele absorve na sociedade. Esses que vão para o trabalho forçado ficam por um tempo trabalhando, mas depois o que você faz com eles não tem outro jeito, eles são incorporados na sociedade egípcia. Então quando aquele pessoal fala, mas os egípcios são negros, são africanos, os egípcios são essa mistura, inclusive desse pessoal dos povos do mar, não só deles, né? Então nós temos ali povos semitas, povos de origem europeia, povos de origem grega, romana, povos de origem núbia que vem do sul. Então por isso que o Egito é um país que tem toda essa amplitude na sua composição étnica. Então Ramsés III foi o faraó do Egito que marcou tanto o colapso da Idade do Bronze, como ele foi o começo do fim do Reino Novo. Por que o começo do fim? Ramsés III, ele tem um reinado turbulento no começo e depois ele começa a viver um tempo de prosperidade. Ele coloca o Egito novamente muito próspero. Ele explora minas, ele vai viajando para vários lugares, ele faz expedições e ele enfrenta também outros inimigos, por exemplo, os líbios, ele enfrenta também os núbios, mas ele é costumamente vitorioso. Só que no final da sua vida acontecem dois fatos importantes. Um fato, né, que é assim, quando ele estava no 29º ano do seu reinado, ele estava preparando o seu festival de sede. Vocês se lembram que era o festival de sede quando estávamos em Saqqara? É um festival de 30 anos da coroação de um faraó. Então este festival de sede, ele é aquele festival que se comemora quando o faraó conquista, então, 30 anos de reinado e ele é coroado, ele é considerado como uma espécie de deus. Ele já é um deus, mas ele é um deus plus, é um deus um pouco mais. E ele mostra que ele tem as condições de governar. Então, nessa época, no 29º ano do seu reinado, acontece um fato inesperado. Amanhã nós vamos visitar a Vila dos Consultores de Deir al-Medina. E os trabalhadores de Deir al-Medina decidem entrar em greve por causa do atraso no pagamento dos salários. O que é isso? A primeira greve registrada na história. Nós vamos falar, eu pedi para vocês prestarem atenção no Ramesseum. Estou contando isso aqui para vocês aqui em Medinet Habu e amanhã em Deir al-Medina eu vou completar essa história. Então estou montando um quebra-cabeça que a gente vai fechar tudo isso amanhã em Deir al-Medina. Mas acontece um fato curioso no final do reinado de Ramsés III. Ocorre uma tentativa de golpe de Estado, conhecida como a Conspiração do Harém Real. A Conspiração do Harém Real é o seguinte: Ramsés III demorou para definir quem seria o seu sucessor. E aí nisso houve uma série de disputas entre as esposas dele em qual seria a esposa que seria a Mutnecher. Mutnecher é um título que significa mãe de Deus. Mãe de Deus é aquela mulher que será a rainha que vai parir o filho do faraó. Então é um título muito importante, porque ele tem um harém com dezenas, centenas de mulheres. Mas qual é aquela que vai suceder o trono, que vai ter o filho que vai colocá-lo no poder? Então, Ramsés III, ele vai viver uma situação muito singular, que a segunda e a terceira esposa se unem para matar Ramsés III, o filho, que era o sucessor indicado, e também a mãe desse filho. Só que este golpe fracassa. Esse golpe fracassa e aí
Ramsés IV assume o trono a partir do momento em que Ramsés III é morto, e aí tudo leva a crer que ele foi morto exatamente nesta tentativa de golpe, porque coincide as datas, a gente não tem um registro exato se ele foi assassinado naquela ocasião ou naquela época. Mas o fato é que, quando Ramsés III ele morre, vem então a sua sucessão de Ramsés IV. E Ramsés IV não perde tempo, ele abre um processo judicial para apurar quem foram os golpistas. E aí os golpistas são punidos exemplarmente. Alguns dos castigos: cortar as orelhas, cortar as mãos, e outros cortar o nariz. Outros tiveram como castigo serem soltos no deserto. E outros tiveram o pior de todos os castigos: ter o seu nome apagado da eternidade e ser morto sem um ritual para garantir a sua imortalidade. Então, esses processos, nós temos ali os papiros que analisam tudo isso. Está em Torino, na Itália, no Museu de Torino, são os famosos papiros judiciais, e esses papiros, eles nos mostram como que foi conduzido todo esse processo de julgamento. Ramsés III é sucedido por Ramsés IV, e de Ramsés IV até Ramsés XI, nós teremos uma série de sequências de Ramsés. Alguns Ramsés governaram pouco, outros governaram muito. Mas esta é a 20ª dinastia, a última dinastia do Reino Novo e a última dinastia antes do Egito se esfacelar novamente em dois, com o fim dessa dinastia, que eu falarei para vocês amanhã. Hoje eu convido vocês então a vermos o Templo Medinet Habu. Ramsés III subjugando seus inimigos, que são os povos invasores. Pode ver que eles têm barba, como eram retratados os asiáticos. Alguém consegue correlacionar essa imagem com uma das primeiras imagens que a gente viu quando chegou aqui no Egito? A paleta de Narmer. Então, essa imagem, a paleta de Narmer, foi no ano 3100 antes da Era Comum. Aqui a gente está por volta de 1100 e por aí antes da Era Comum. Se vocês forem observar o Templo de Édifo, que é o Templo de Horus, que data do período ptolomaico, nós temos essa mesma imagem 1000 anos depois. Então, essa cena do faraó subjugando os inimigos, que representa simbolicamente ordem sobre o caos, ou ordo abikal, ordem sobre o caos, significa que o faraó é aquela força da natureza que estabelece a ordem, que impõe a sua organização, a sua ordem perante o caos, perante os inimigos. E olha quem está abençoando essa atitude de Ramsés II, ninguém menos do que o deus Amon. Amanhã vocês vão ter a oportunidade de conhecer o maior templo do mundo, que é o Templo de Karnak, para ver o poder que tinha o clero de Amon. Então, esta representação simbólica, ela mostra o poder que tinha ele. E aqui, se vocês forem ver, nós temos uma lista aqui de uma série de nomes de povos que são os povos que são subjugados pelo rei. Então está aqui, né, eu citei aqui os Pelesetes, os Chedens, mas tem muitos outros povos aqui. Todos eles estão sob controle. E vocês vão falar, mas isso aqui é um cartucho? Não, não é um cartucho, isso aqui é um laço. Eles estão laçados pelo faraó. Eles estão subjugados, dominados abaixo do pé dele e abaixo do pé de Amon. Como tem uma outra fileira ali com outro grupo de povos que foi por ele subjugado. Ou seja, vocês se lembram que Ramsés II ele se apresenta como não apenas o Senhor das duas terras, mas o Senhor de todas as terras e Senhor de todos os povos? Da mesma forma, Ramsés III faz isso, mas participa nominalmente esses povos aqui.
para a gente poder cada um deles aqui pelo nome escrito em egípcio. Vamos então adentrar a Medinat Habu. E o portal onde estamos aqui é do templo do rei Ramsés III. Primeiro a saber que o lugar onde estamos aqui, igual como todos os outros templos funerários, já é chamado funerário. Alguns levaram alguns títulos a mais, igual como a de Ramsés II, como o templo dos milhões de anos, tá? Mas a saber também que já foi por um motivo. Já falaram aos deuses, eu fiz várias coisas para os deuses, eu que protegi toda a fronteira do Egito, tá? E foi usado ou foi construído para uma função importante. Não era para ritual, mas para preparar o templo a receber o corpo do fundador do templo, onde fizeram uma lavagem sagrada chamada mumificação de qualquer rei que foi o dono do templo mesmo. Então, aqui, para falar sobre o templo, já tem dois tipos de escritura diferentes, porque podemos como ver, em qualquer lugar já tem aqui a cena, por exemplo, e lá embaixo já tem escrita de mais profunda ainda, mais funda, não é? A escrita mais funda, qual que? Esta aqui, uma escrita durável. Então, normalmente os artesãos, eles começam primeiro como fundar tudo e construir o templo e depois começar e descrever a vida do faraó, a vida funerária também, qualquer coisa já tudo está colocado no templo escrito normal. Depois de ter acabado tudo, eles passam de novo a começar outro trabalho para fazer o arte mais fundo, para ficar arte sobrevivente, com certeza durável, tá? Então, isso representa que já tem algumas letras ali, alguma escrita aqui, ou alguma aqui, alguma atrás. Parece como um pouquinho inacabado. É verdade, porque eles aproveitaram isso durante a vida do faraó. Porque o tempo já foi feito durante a vida do faraó mesmo, não depois da morte do rei. Os chefes dos tribos diferentes que vinham para parabenizar o faraó por ter vencido a batalha, tá? Mostrar tolerância. Os inimigos que estão na caixa, olha, como se fosse uma gaiola de pássaros, estão mostrando para eles. Então, os chefes militares, os chefes de vários tipos que participaram naquela guerra, eles estão aqui e 300 ienes fizeram tipo uma contagem dos inimigos antigamente. Então fizeram uma coisa e depois foi trocada, porque primeiro, para fazer a contagem dos inimigos, quanta pessoa foram ou participaram na guerra, então cortaram as mãos, tá? Mas passaram alguns e depois cortando a outra mão sem querer. E assim o número talvez fosse dobrado. E por isso já decidiram fazer outra coisa, portar uma coisa que não se repita. Outra que não tem na mão, o nariz, claro. Nariz de baixo. Às vezes. As mãos aqui, sim, mas a colinha enorme aqui dos falos, tá? Mostrando a quantidade enorme de aqueles inimigos que participaram. Então, isso que foi o jeito que depois escolhido para fazer a contagem dos inimigos que participaram nas guerras contra os egípcios. É claro, ele gostou também, igual como Ramsés II gostou das obras de Amenhotep III, ele gostou das obras de Ramsés II e também Amenhotep III. Aqui, cada pilar
está representado como uma estátua intacta. Olha aqui, aquelas últimas duas são perfeitas, bem conservadas, parecidas às estátuas de Ramsés II lá no templo de Apo Simbri. Queremos conhecer. Só uma curiosidade aqui para vocês observarem. Então, ali em cima nós temos 2.175 palos portados daquele batalhão. A contagem tá aqui, pé. Então, ou seja, confirmaram, né? Tiveram a prova. Não, pessoal, isso já era antigamente no Egito. E agora, gente, olha que, claro, vemos agora e se pode definir que está agora naquela charrete ou aquela carruagem puxada pelos 2 cavalos, e Ramsés III. E olha, a formação da coroa que ele tem, já tínhamos visto esta coroa várias vezes, sempre foi pintada na cor azul, que a coroa reflete a coroa da guerra, e ele está participando, pisando os inimigos que estão reservados de cabeça para baixo, deitado, que ele está pisando todos, e mais os exércitos militares também está pisando ou matando os inimigos. Olha ali, já dá para enxergar os egípcios, tá? Os exércitos devem estar bem organizados, tá? Que são já filas, e os soldados, os cavalos deles, o poeirita e jaquetes aqui, outros a mais, estão andando como os cavalos ainda, mas com certeza, e o movimento representa a guerra. É diferente de outro movimento que mostrei para vocês, todo com calma. Eles estão observando, eles estão parabenizando o faraó, que já acabou a guerra, ele venceu a guerra, que voltou. Imagina, os trabalhadores que recusaram de trabalhar mais uma vez, especialmente aqueles trabalhadores do DER, imagina, e finalmente entraram numa greve, rejeitaram trabalhar até que se encontraram com o rei e pediram também alguns ministros para falar com eles, para resolver os problemas deles, tá? Então, infelizmente, o período de Ramsés III já começou bem rico, mas acabou problemático, caótico, com alguns problemas políticos também, mas a coisa boa, sempre falando que ele venceu uma guerra contra 3 países, tá bom? Muito obrigado. Agora já passo a palavra para o professor Thomas. Essa cena, ela daria um estudo à parte. E cada passagem aqui, como ela é retratada. Mas ela pode estar um pouco desgastada, tem um tempo, mas hoje em dia nós temos uma série de pessoas que reproduziram essa cena, como explicou o próprio Mohammed, esta é a batalha. Essa batalha, para analisar ela, nós conseguimos ver muitos detalhes aqui dos instrumentos militares, os representados com os trajetos, como essas batalhas eram realizadas, e obviamente a principal figura da cena é o próprio Ramsés III liderando a sua campanha militar. Então tudo isso aqui mostra o quanto ele projetava a necessidade de mostrar a importância que teve esse conflito. Diferente um pouco de Ramsés II, esse conflito realmente era um conflito necessário para o Egito, porque era uma questão de sobrevivência. Ou os egípcios se uniam e derrotavam o invasor externo, ou eles seriam engolidos por tudo aquilo que aconteceu. Então era uma colisão de povos muito bem preparados militarmente. E essa batalha foi extremamente sangrenta. E ela é sangrenta não apenas nos registros iconográficos, mas em tudo aquilo que a gente tem também como registro escrito. Completando tudo que a gente vê aqui nesse templo de Medinet Habu, nós temos o papiro Harris. O papiro Harris, que é o maior papiro egípcio já encontrado, ele é muito completo no que ele diz com relação a este conflito. Ele complementa essas informações. E muitas das informações a gente não consegue levantar outros elementos que não seja a partir dessas duas fontes, porque foram as que descreveram da melhor forma. E a gente não tem mais as cidades onde ocorreram, elas não têm os sítios arqueológicos escavados ou descobertos. Então tá muita coisa. A gente ainda pode descobrir disso se houverem escavações ali na região do delta do Nilo. Mas aqui é como pode ver as paruagens, a gente pode ver os arcos e flechas, a gente pode ver a caracterização étnica dos baús do mar, que, como eu falei para vocês, e vindo da região principalmente do Egeu. Então, a forma como os egípcios os representam está tempo e também a forma de Ramsés III como vitorioso. Vamos seguindo aqui, sob a bênção do deus Amon. E reparem que aparece sempre Amon com uma foice na mão. Aqui
abençoando as vitórias militares de Ramsés III. Então, essa é uma forma que as batalhas militares elas são consideradas como guerras santas, como uma guerra para defender o Egyptian Way of Life, para defender a existência do Egito enquanto sociedade e a existência do Estado egípcio que tanto fazia pelos deuses. Aliás, naquela própria cena ali, que a gente vê os cortes das mãos, a contagem, vejam como Ramsés ele aparece representado como uma espécie de doador. E é exatamente isso que ele se objetiva, a ser a prestação de contas da vida de Ramsés III ao deus Amon e a todos os outros deuses, e que ele foi o faraó justo e perfeito. Aqui nós entramos, portanto, um novo pilono. Quem visitou as múmias ali no Museu Nacional da Civilização Egípcia pôde ver a própria múmia de Ramsés III. É interessante ali, naquele museu, porque nós vamos fazendo uma sequência da 17ª, 18ª, 19ª e 20ª dinastia, até finalmente chegarmos em Ramsés III e nos seus sucessores, que são seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Um novo pilono do templo. Aqui reparem as cores, é uma das partes mais bem preservadas. Em cima, Ramsés III foi inaugurado por Ptah e Sekhmet. Nós temos em seguida Amon e Mut, que são os principais deuses de Ongi, são os principais deuses de Luxor, de Tebas. Aqui também Ramsés III faz suas oferendas a deus Apia, e ali na frente ele faz as suas oferendas ao deus Horus. Aqui nós temos Ramsés III fazendo uma farta lista de oferendas para Amon, para Mut e para Ptah. Em seguida, nós temos aqui uma imagem de passe, que é Ramsés III sendo purificado. Reparem que interessante essa cena. A água que escorre do processo de purificação, ela contém vida e ela contém poder. Olha a estátua de Osíris do faraó. Essa aqui é a capela de Min. Não é a capela do Thomas. O que os cristãos fizeram por causa de Deus? Não, não é que... Não, é obsessivo, né? Mas aqui dá pra ver o desenho lá no fundo, né? Tira mais que... Na verdade, esse é Amon-Min. Por que a gente sabe? Qual a diferença de Min com Amon-Min? Ah, sei não. Os penachos de Amon. Né? Então, quando ele aparece com a cabeça de Amon e com o falo de Min, significa que ele é Amon-Min. Quando ele aparece com os penachos e um sol em cima, ele é Amon-Ra. Então, Amon-Ra e Amon-Min. Os primeiros pilonos, a propaganda é mais militar, mais de guerra. Aqui nós temos uma comitiva de deuses, ele também fazendo oferenda de incenso, disso tudo. Vejam a qualidade da feitura ali dentro. Ó, esta é a barca sagrada. A barca é sagrada desse templo. Então aqui provavelmente diz essa é a sala da barca. Eles vão levar a gente para outra sala. Só o grupo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Ó, vamos ali no Santo Santoro. ازيك يا دكتور انت ده كان خدت بالك ايه جاي بقى Fala عليكم لا ما فيهاش. كنت في مباشر اخوه مجمع Não, tô me dizendo que eu fui. Thomas, pro Brasil.
pessoal, nosso grupo aqui. Aqui é onde fica a estátua dele. É. Passa até aquela luzinha lá em cima. Liguem todos os celulares que ainda assim vai ser pouco. Nós estamos aqui em uma das salas fechadas aqui do templo de Ramsés III, em Medinet Haban, em Luxor, no Egito. Memorial da família dele. Anubis. Nossa, a iluminação. Cara, Não? Ah, chegaram sim. chegaram, mas ainda ele continuou. Amon. Onde que tá vendo? Olha aqui, Thomas. Contabilidade. No calendáriozinho. Os 6 oferendas ao Deus Amon. E aqui temos a Amon. A família do Ramsés III, os nomes de cada um. Não tem os braços. Olha esse aqui. Esses aqui estão sem os braços, ó. Interessante. Então, o Ramsés III, ele começa o seu reinado com uma invasão bastante agressiva, violenta dos chamados povos do mar. Ele vai liderar essa luta dos egípcios contra esses invasores e vai deixar tudo isso registrado aqui nesse templo e também no papiro Harris. Então, nós temos aqui na lateral uma série de registros dessa ataque, o interior do templo também, e aqui, como vocês podem ver, está ocorrendo uma escavação de um lote. Dos eventos históricos daquele período, da 20ª dinastia, portanto, o contexto do final do chamado colapso da Idade do Bronze. Podemos seguir adiante também e ver um pouco do outro lado. Este complexo formado aqui por vários pins, relógios, capelas e também pelo principal templo monumental, que é este aqui, que foi dedicado à memória desse soberano, que tinha por nome User Ma'atra Meri Amon, que quer dizer poderosa é a justiça de Ra, o amado de Amon, ou então Ramsés Rekas Yuno, que quer dizer
nascido de Ra, governante de Heliópolis. Ele foi um faraó também que doou muitas terras, muitas riquezas aos templos de Amon, em Luxor, templo aqui de Karnak, doou também para o templo de Ra, em Heliópolis, e também doou para o templo de Ptah, em Mênfis, e também para uma série de templos menores, toda essa doação que está registrada lá no papiro Harris. Aqui nós temos a clássica cena do rei, do faraó, dominando seus inimigos, aqui no pilono principal do templo de Ramsés III. E aqui a gente vê o sol no final da tarde, próximo aqui a todas as escavações que estão acontecendo. Aqui todo esse complexo está sendo escavado e podemos observar que esse foi um período muito marcante da história do Egito. Um período aqui em que deixou gravado nas pedras toda uma série de histórias desse sítio. Vamos avançar um pouquinho para cá. E Owas, quer dizer exatamente Tebas, ou a cidade hoje de Luxor. Nós temos uma série de textos aqui referentes às batalhas e às conquistas empreendidas pelo faraó. Lugares em que temos as cenas clássicas dele vencendo os inimigos na batalha. Como podem ver aqui, nós temos escavações arqueológicas no meio. Nós temos também um processo de reconstituição desse espaço. Podemos observar aqui nesse final de tarde. Então, ao fundo, nós temos o vale. Atrás dele fica o Vale dos Reis, que é onde Ramsés III foi sepultado. E onde fica a vila de Deir al-Medina, que é onde ocorreu a greve dos trabalhadores por causa do atraso do pagamento do salário deles durante o reinado de Ramsés III. Então, aqui, todo o trabalho de escavação e de ordenamento aqui desse material arqueológico sendo apreendido. Também alguns vestígios são novos, que são da restauração. Ao fundo, nós temos ali vestígios de muitas coisas que ainda precisam ser analisadas, precisam ser estudadas e descobertas para sabermos exatamente o que se passou aqui, não apenas durante a 20ª dinastia, mas nos sucessivos séculos de ocupação desse espaço, em que, como a gente sabe, inclusive funcionou aqui uma série de atividades como a própria indústria de pilhagem das tumbas do Vale dos Reis, a partir do final da 20ª dinastia e começo da 21ª dinastia. Aqui embaixo a gente consegue ver o nome do pichações, grafites de várias pessoas da época de 1800. Provavelmente que nomes dos arqueólogos que espalharam. Tem aqui as marquinhas de cruzes, ó. Quer dizer que aqui foi usado depois como igreja. Rasparam oros e fizeram umas cruzes.
Estamos hoje no Templo de Karnak, em Luxor, visitando o maior templo do mundo. Nem o Vaticano, nem nenhum outro templo contemporâneo supera o tamanho de Karnak. Esse templo ele foi construído durante muitos séculos por vários faraós, que foram incrementando, foram adicionando partes a esse templo, e ele foi o mais importante centro de culto relacionado ao deus Amon no Reino Novo. Expedição arqueológica ao Egito. Então visitaremos pirâmides, visitaremos templos, visitaremos tumbas, sempre com uma pegada arqueológica e com aulas explicativas nos sítios arqueológicos. Vocês serão certificados e receberão, portanto, diploma que vai poder contar como créditos para vocês, para os seus estudos. E também nós teremos a oportunidade de levar vocês para sítios arqueológicos que não são abertos aos turistas normais. Convido vocês a conhecer a nossa programação e a se comunicarem conosco através das redes sociais do Farol de Alexandria. Participe conosco e vamos ao Egito.